E olha, vamos voltar a falar da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, porque o nosso Vitor Brown preparou uma reportagem com o resumo dessas últimas 24 horas. O que aconteceu de ontem para hoje? Dá uma olhada. No 46º dia da guerra no Oriente Médio, Israel continua a atacar o território palestino. Pesadas nuvens de fumaça sobem sobre o norte de Gaza. As explosões são vistas da cidade israelense fronteiriça de Sderot. Um túnel e um arsenal de armas foram encontrados escondidos em uma mesquita na faixa de Gaza. Imagens das forças israelenses mostram muitos armamentos e drones no local, que funcionava como uma fábrica para a produção de foguetes dos terroristas do Hamas. O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que está perto de chegar a um acordo de trégua na guerra com Israel. Negociadores têm trabalhado para fechar um acordo que permita a libertação dos cerca de 240 reféns, a maioria israelenses, sequestrados em 7 de outubro durante o ataque mais mortal da história de Israel. O Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas, divulgou nesta terça-feira imagens do hospital indonésio, no norte da faixa de Gaza, após um ataque israelense. O vídeo mostra uma sala completamente danificada. Em Gaza, médicos e pacientes foram novamente apanhados na linha de frente enquanto Israel expandia a sua operação pelo norte do território. Imagens mostram os feridos do hospital indonésio sendo encaminhados ao hospital Al-Nasser, em Khan Yunis. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que 200 pacientes foram evacuados do hospital indonésio com a ajuda da Cruz Vermelha, poucas horas depois de o país ter sido atingido por um ataque mortal israelense. No Dia Mundial da Criança, um protesto em frente ao Fundo da ONU para a Infância, em Tel Aviv, reuniu milhares de famílias de crianças reféns do Hamas. Os familiares se manifestaram segurando bandeiras israelenses, retratos de crianças e brinquedos de pelúcia, exigindo a libertação dos pequenos. Enquanto isso, rumores dão conta de que um possível acordo de reféns está muito próximo de acontecer. A França enviou na noite desta segunda-feira ajuda humanitária para Gaza. No total, 11 toneladas de suprimentos médicos foram entregues ao Crescente Vermelho Egípcio no aeroporto de El Arish. A ajuda humanitária foi transportada a bordo de uma aeronave militar da base aérea de Orleans-Brique para o Egito. Gente, imagens inéditas publicadas pelas Forças de Defesa de Israel mostram pela primeira vez o interior de uma rede de túneis utilizada por terroristas do Hamas, bem embaixo do hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza. O túnel encontrado pelos militares tem cerca de 55 metros de comprimento a 10 metros de profundidade e, olha só, ainda leva uma base de operação de inteligência do Hamas. A entrada do túnel tem vários mecanismos de defesa, como uma porta à prova de explosão e um buraco de tiro numa tentativa do Hamas de bloquear a entrada das forças israelenses. De acordo com o exército israelense, essa é uma prova que os moradores da faixa de Gaza e pacientes do hospital Shifa são usados sim como verdadeiros escudos humanos. Como a gente está vendo agora na imagem, para você que está no rádio, eu vou tentar traduzir, tem uma descida do poço com uma escada e depois de um longo corredor com estrutura elétrica até terminar em uma porta à prova de explosão com a pequena abertura para disparar armas. São imagens impressionantes que mostram a complexidade da infraestrutura do Hamas e o quão difícil é o trabalho do exército israelense para tentar chegar nesses pontos centrais ali da região da faixa de Gaza. Cadê o nosso Márcio Pitt aqui? Pitt, comenta um pouquinho essas imagens para mim, porque são inacreditáveis, meu amigo. Essas imagens, Paulo, são realmente assustadoras, mostra quantos anos o Hamas ficou preparando isso, a tecnologia que tem, cavar na rocha não é fácil, esconder os resíduos que estão saindo dessas rochas, levar essas portas blindadas, passar instalação elétrica. Num dos meus livros, O Engenheiro da Morte, eu conto que a elite, uma parte da elite alemã, engenheiros, arquitetos, ajudaram os nazistas a praticar o Holocausto, porque precisava de uma estrutura de engenharia poderosa nos campos de extermínio, e a gente vê a mesma coisa do Hamas. O Hamas
precisou de engenheiros, de arquitetos, de eletricistas, precisou de técnicos especializados nesse tipo de coisa para fazer esses túneis. Não é um terrorista semi-analfabeto que só sabe estuprar mulheres e matar crianças que faz uma obra dessas. Qualquer um de nós, para puxar essa fiação, colocar ventilação, ar-condicionado, água, luz, tudo isso, não conseguiria, precisa ter técnicos disso. Então, era gente preparada, gente especializada para fazer isso. É por isso que o Hamas ele não está ainda sendo destruído, não está em perigo. E eu vou dar uma prova, Paulo. Ontem, quando era 6h30 da tarde em Israel, eu recebi de um amigo médico que mora lá uma foto do app do celular dele que mostrou que naquele momento mais de 100 mísseis ainda estavam sendo lançados contra Israel. Mais de 100 mísseis foram disparados da faixa de Gaza contra Israel. Se Israel não estivesse preocupado em defender os seus cidadãos, Israel já teria sob ruínas, porque mais de 11 mil mísseis já foram disparados contra Israel. Nós estamos falando de 11 mil mísseis. Felizmente, a grande maioria foi interceptado pelo Domo de Ferro, porque Israel tem uma proteção para o seu país. Agora, se isso aconteceu ontem, é porque o Hamas ainda está forte, ainda está ativo, e a gente viu, nessa mesquita tinha uma fábrica de armas ainda ativa. Nesses túneis é uma estrutura de engenharia, de construção de armas ativa. Então, é um trabalho difícil, vai ser demorado e difícil. Israel já perdeu dezenas de soldados nessa operação, mas vai ter que destruir o Hamas, porque o Hamas tem que ser destruído, não existe opção.